Irmãos e irmãs, tenho o privilégio de mais uma vez apresentar um conteúdo de pesquisa aos membros da Igreja Presbiteriana Vista Alegre e Igreja Presbiteriana Ágape, igrejas que pastoreio. Há também outras pessoas que acompanham o vídeo, às quais eu muito agradeço. Eu sou pastor presbiteriano. Pertencer à Igreja Presbiteriana do Brasil é uma honra, porque se trata de um grupo que gosta de pesquisar e aprender. A Igreja Presbiteriana do Brasil é herdeira da Reforma Protestante realizada no século XVI, um movimento que abarca várias áreas da pesquisa humana, inclusive os estudos acerca da interpretação da Escritura Sagrada. É correto afirmarmos que a Reforma foi um movimento hermenêutico, sendo importante para a história da interpretação bíblica. Os princípios de interpretação bíblica praticados pelos reformadores foram desenvolvidos por teólogos protestantes conservadores, tornando-se conhecidos com o nome de método histórico-gramatical ou método gramático-histórico. Este termo surgiu pela primeira vez no Tratado sobre Interpretação do teólogo alemão Karl August Kay, em 1788. O nascedouro desta abordagem de Kay pode ser encontrado em seu professor, Johann August Ernst, o qual por sua vez seguiu, em grande parte, Hugo Grotius, um homem bastante envolvido com os estudos renascentistas clássicos. As obras destes eruditos refletem a crescente convicção entre os teólogos conservadores de que a Bíblia deve ser lida como um documento antigo. Sobre o nome gramático histórico, podemos afirmar que ele indica a preocupação dos reformadores em observar cuidadosamente a gramática e o contexto de cada passagem bíblica, fazendo com que cheguemos ao sentido óbvio e claro da Bíblia. Nas explicações sobre os textos que narram a Semana da Paixão de Jesus, eu utilizo o método gramático histórico. Hoje abordarei sobre as atividades de Jesus na terça-feira daquela semana. Tomarei por base o texto do evangelista Marcos, embora em alguns momentos me atenha a outros evangelhos também. Em Marcos capítulo 11, verso 20, lemos: "E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz." O texto relata que Jesus e os seus discípulos voltaram a Jerusalém depois de pernoitarem em Betânia. Neste caminho, os discípulos notaram que a figueira que fora amaldiçoada por Jesus no dia anterior havia secado. Pedro descreve ao mestre o ocorrido. A resposta de Jesus aplicou questões a respeito da fé e da oração. Eis o texto de Marcos capítulo 11, versos 22 e 23. Ao que Jesus lhes disse: "Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele." Com estas palavras, Jesus extrai do incidente da figueira uma lição a respeito da fé, a fim de fortalecer os seus discípulos por causa de sua morte iminente e de sua volta aos céus. Jesus enfatiza que se os discípulos tiverem uma fé inabalável, eles poderiam até atirar um monte ao mar. Certamente Jesus não pretende ensinar sobre poderes mágicos que amaldiçoam figueiras e desmoronam montanhas. Jesus é mais profundo. Um detalhe faz toda a diferença no texto. Os versos 25 e 26 redigem: "E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não perdoará
as vossas ofensas. Jesus recorda aos discípulos que deixar de perdoar alguém é um obstáculo maior para a oração ser atendida por Deus do que uma montanha. O Senhor quer treinar os discípulos a enfrentarem seus futuros desafios por causa da morte do Mestre. Os discípulos serão provados em sua fé e capacidade de perdoar. Nós, do mesmo modo, somos desafiados por Jesus a perdoar aqueles que nos ofendem e pedirmos que a justiça de Deus seja aplicada a cada um. Os discípulos logo precisarão aplicar o ensinamento de perdão de Jesus ilustrado na figueira. Ao voltarem a Jerusalém, andaram pelo templo. Houve 4 estratégias para derrotar os ensinos de Jesus. Na primeira, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao encontro de Jesus e foram lhe perguntar o que se encontra em Marcos capítulo 11, verso 28. Com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu autoridade para as fazeres? A expressão estas coisas neste verso refere-se especificamente aos atos de purificação do templo efetuados por Jesus no dia anterior. Aqueles homens pretendem afirmar que a autoridade de Jesus é falsa. A indagação deles, Jesus responde com outra pergunta nos versos 29 e 30. Jesus lhes respondeu: Eu vos farei uma pergunta. Respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Se eles respondessem que o batismo de João era do céu, a próxima pergunta de Jesus seria óbvia. Então, por que vocês não acreditaram naquele sobre quem João testifica? Se eles respondessem que o batismo de João era dos homens, correriam o risco de se indispor com as multidões, porque tinham João em autoestima, considerando-o como profeta. No verso 33, observamos a rendição daqueles homens. O texto narra: Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Entramos nesse momento em Marcos capítulo 12. Lemos que Jesus lhes ofereceu uma parábola da vinha ou dos lavradores maus. Mateus, no mesmo contexto, nos apresenta outras 2 parábolas de Jesus, a dos filhos e a das bodas. As 3 parábolas têm como temático o desprazer divino com os representantes da nação judaica. Não terei tempo de discorrer as 3 parábolas com a profundidade que cada uma delas merece. Aqui ofereço apenas uma síntese. Em Mateus capítulo 21, de 28 a 32, encontramos a parábola dos 2 filhos. Nesta parábola, o pai representa Deus. O filho, que dissera que não obedeceria a seu pai, mas que posteriormente se arrependeu e obedeceu, representa os judeus e os religiosos que se arrependeram e entravam no reino de Deus em resposta ao ensino de Jesus. E o filho que disse que obedeceria, mas não obedeceu, simboliza os líderes judeus que, considerando-se justos aos seus próprios olhos, refusavam o governo de Deus na pessoa de Jesus. A segunda parábola é a da vinha. Em Marcos capítulo 12, de 1 a 12, a encontramos. O pano de fundo desta parábola está em uma prática que deve ser entendida daquele contexto. Havia o hábito de arrendar grandes propriedades agrícolas que estavam nas mãos de estrangeiros que viviam na Palestina a pobres agricultores judeus. Os períodos de recessão faziam com que aqueles agricultores locatários fossem tentados a reter o pagamento que ficavam devendo a seus senhores proprietários da terra.
Assim, na parábola, o proprietário da vinha representa Deus. A vinha é a nação judaica e os lavradores a quem a vinha foi arrendada representavam os líderes judeus. A vinha deveria produzir frutos agradáveis a Deus. E o filho, a quem foi morto, é o próprio Jesus. Os servos que foram espancados pelos lavradores são os profetas da antiga aliança. Há também uma questão de destruição. A destruição dos lavradores indica a derrota da hierarquia judaica na destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 da era cristã. A outorga da vinha aos cuidados de outros significa a transferência do reino de Deus para o novel do povo de Deus, ou seja, a igreja fora dos limites de Israel. A parábola faz uma citação do Salmo 118 a respeito da pedra angular. Com isso, é frisada a vindicação do Messias rejeitado por parte de Deus. Em Marcos capítulo 12, verso 12, há um texto muito importante. O verso diz: "E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que era contra eles que Jesus proferia esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se." Olhem que interessante. O texto indica claramente que os líderes judeus entenderam que Jesus falou esta parábola contra eles. Este era o propósito de Jesus, demonstrar o descontentamento de Deus para com os líderes de Israel daquele tempo. A terceira parábola, a das bodas, encontra-se em Mateus 22, de 1 a 14. Nela, os primeiros a serem convidados representam os judeus, que repeliram a Jesus. A destruição da cidade deles conduz novamente aos acontecimentos do ano 70 da era cristã. Os que foram levados ao banquete são os publicanos, os pecadores e os gentios. Esta parábola termina com um apêndice que aborda sobre um homem que estava no banquete, mas não havia levado veste nupcial. Talvez os hospedeiros proviam vestes especiais para estas ocasiões, o que significa que aquele homem que estava sem veste nupcial não tinha justificativa de não estar com a sua. O mais provável, todavia, é que a veste nupcial significava apenas uma roupa recentemente lavada. Desta forma, vestes sujas consistiam um insulto para o hospedeiro. O indivíduo sem vestes lavadas, sem a veste nupcial, na parábola, representa os falsos discípulos. Interessante é o fato que o termo amigo, com o qual o rei se dirigiu àquele homem que estava sem veste nupcial, é o mesmo que Jesus usou ao dirigir-se a Judas Iscariotes, no horto do Getsêmani, ao ser detido por causa da traição do qual havia se tornado vítima. Na conclusão da parábola, em Mateus 22,14, lemos: "Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos." Este verso indica que muitos, e aqui uma questão muito importante, muitos é um termo que frequentemente equivale a todos no linguajar dos judeus. Muitos, no sentido de todos, são convidados a entrar no reino de Deus, mas somente aqueles que têm o coração de fato arrependidos é que são selecionados para participarem da mesa do banquete messiânico. Conforme podemos perceber, essas três parábolas mostram que os líderes judeus são criticados porque rejeitaram a graça e a verdade no seu modo hipócrita de vida. A segunda estratégia contra os ensinos de Jesus foi o envio por parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos de alguns fariseus, uma seita judaica de forte zelo pela lei, e dos herodianos, os leais à dinastia de Herodes. Estes foram enviados para perguntarem a Jesus
o que se encontra em Marcos capítulo 12, verso 14. O texto narra: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas para a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? A questão apresentada era bem complicada. Se Jesus respondesse que sim, ele destruiria as expectativas das pessoas sobre ele como Messias que derrubaria o governo romano. Isso ia causar grande alvoroço no povo contra Jesus, no momento ainda não estipulado por Deus. Se ele dissesse não, poderia ser preso por fomentar uma revolta. Jesus prova sua sabedoria de forma hábil e evita o dilema de uma e de outra resposta. Nos versos de 15 a 17, lemos: Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é essa esfinge e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram nele. Jesus ensinou que o denário tem a imagem de César nele. Era um fato da época. Portanto, enquanto César estiver no poder, é apropriado pagar impostos a ele. Também é preciso entregar a Deus aquilo que pertence a Deus, já que tudo que somos, tudo que temos, pertence a Deus. Em síntese, Jesus ensina que devemos pagar os nossos impostos, sim, de direito, mas também precisamos adorar a Deus. A terceira estratégia quanto aos ensinamentos de Cristo vem dos saduceus, uma seita judaica que negava a ressurreição dos mortos no tempo do fim. Depois que Jesus silenciou os fariseus e herodianos, os saduceus tentaram ridicularizar a crença de Jesus na ressurreição, fazendo uma pergunta cavilosa sobre o casamento no céu. Isso se encontra no texto de Marcos, capítulo 12, de 18 a 27. Eles afirmaram que uma mulher teve 7 maridos. Eles morreram, depois também morreu a mulher. E a pergunta se encontra em Marcos 12, verso de número 23. O texto afirma: Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Jesus inicia sua resposta tocando em um ponto fulcral para a fé cristã. No verso 24, ele afirma: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Esta resposta indica que Jesus enfatizava a obediência à palavra revelada de Deus. Há cristãos que colocam a sua experiência de vida acima dos ensinamentos da palavra de Deus, acima dos ensinamentos da Escritura Sagrada. Isto deve ser evitado, porque a mensagem da palavra de Deus está acima da própria experiência de cada cristão. A experiência dos cristãos é útil sim, porém, para confirmar a mensagem do Evangelho. A nossa experiência de vida não pode substituir a evidência documentária que encontramos na Bíblia Sagrada. Jesus repreende os saduceus, afirmando que eles erravam, porque não entendiam as Escrituras. Jesus enfatiza que não há casamento no céu e que a autoafirmação de Deus, em Êxodo capítulo 3, verso 6, depois nos versos 15 e 16, demonstram que Ele é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. Um fato que se torna evidente a partir da resposta de Jesus é que eles ficam em silêncio. Por fim, a quarta estratégia contra os ensinamentos de Cristo vem de um especialista na lei, um escriba,
ao questionar Jesus. Sua pergunta encontra-se no final de Marcos, capítulo 12, o verso de número 28. O texto narra: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus resume a sua resposta em uma palavra: amor. Ele enfatiza que o cristão deve ter amor a Deus e ao seu próximo. Ser cristão é aquele que ama, é aquele que procura o bem, sem calculismo. O início do ser cristão, portanto, está no amor para com Deus e para com o próximo. O cristão ama em resposta ao dom generoso de Deus para com ele. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, o verso de número 19, afirma: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Sendo assim, ser cristão é estar consciente dos seus erros, vivendo a generosidade de Deus, grato a Deus e assim amando aos seus irmãos. Diante do escriba indagador, Jesus o elogia: não estás longe do reino de Deus. Isto encontramos em Marcos capítulo 12, o verso de número 34. A sabedoria de Jesus, percebemos com estes relatos, que cala os seus adversários. Interessante que no final do verso 34 lemos: e já ninguém mais ousava interrogá-lo. Agora, na continuidade da narrativa, é Jesus que passa a interrogar e também ensinar àqueles que estão tentando prendê-lo. Jesus ensina no templo, de acordo com Marcos capítulo 12, verso 35. Em Mateus 23, de 1 a 39, nesse mesmo contexto, lemos que Jesus lança uma série de críticas contra os fariseus, contra os escribas, pronunciando 7 ais de julgamentos sobre estes, denominados de hipócritas e guias de cegos. Este ataque verbal tem por objetivo dirimir as dúvidas sobre as intenções, a agenda e os objetivos de Jesus. O mestre deixa claro que não deseja se aliar às lideranças da época. Jesus veio para indagar as autoridades deles. Finalmente, outro dia cheio de tensão estava terminando. Em Marcos capítulo 13, lemos o desfecho. Ao saírem do templo, um dos discípulos, maravilhado com a construção, lhe diz: mestre, que pedras, que construções! Jesus responde: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus e os discípulos começam a voltar para Betânia. Eles param no Monte das Oliveiras para descansar. Possuem uma visão, uma vista maravilhosa da cidade de Jerusalém, quando o sol começa a se pôr atrás dela no oeste. Pedro, Tiago, João e André pediram que o mestre lhes explicasse quando se sucederia a destruição da cidade. Jesus explica que os seus seguidores sofrerão perseguições e tribulações crescentes, levando-os ao último dia, o dia do grande juízo. A tarefa dos seguidores de Jesus é permanecer vigilantes, é permanecer firmes na fé. Em Marcos capítulo 13, verso 37, lemos: o que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. É nosso dever cristão vigiar, cuidando de nossa fé em nosso Salvador Jesus Cristo. Enfim, a terça-feira acabou. O que nos chama a atenção neste dia é o controle de Jesus enquanto responde com graça e verdade às armadilhas de seus oponentes. Jesus sabe o que está fazendo. Jesus sabe aonde chegará. Jesus sabe o que está por vir. Ele pronuncia cada palavra. Ele dá cada passo com o objetivo de glorificar o seu Pai.
Sua missão é salvar os eleitos de Deus, morrendo na cruz por eles. Que cada um de nós valorize esta obra de Jesus. Jesus foi firme nos seus propósitos e nós devemos imitá-lo nisso. Nosso propósito de seguir a Jesus deve permanecer firme. Somos salvos tendo fé na obra de Jesus. Que Deus nos abençoe e aumente a nossa fé na obra dele a cada dia em nosso viver neste mundo. Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.